E hoje vamos aqui ter em estudo, conforme já foi anunciado, José Luís António Domingos. É o bastonário da Ordem dos Advogados de Angola. Inscrito na Ordem com a cédula 685 desde 2009, licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola em 2005 com mérito. Depois graduado em contrato pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa, também é mestre em Direito Privado pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa, concluído com distinção. Isto foi em 2009. Doutorado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa, docente na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola, diretor do Centro de Investigação em Direito da Faculdade de Direito, também da mesma universidade, membro do Centro Research Center for the Future of Law da Universidade Católica de Lisboa e também do projeto Public Oversight of Digital Surveillance in Southern Africa. Isto na Universidade de Glasgow, na British Academy. Portanto, vamos aqui conversar com o bastonário da Ordem, pelos títulos que tem, bem-vindo, e sobretudo o trabalho que tem estado a desenvolver, sendo de facto a Ordem um grande contrapeso por aquilo que temos acompanhado nos últimos tempos, mas se em poucos minutos nos fizer um pouco de história desde que é bastonário, como é que portanto, vem já de um processo com o anterior, em que havia já um trabalho a ser visto, mas neste processo, desde que assumiu a Ordem. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, João Pinto. Desde logo agradeço pelo convite e pela primazia de ser a primeira pessoa neste programa. Duas correções que me permite. Já não dirijo o CID, porque após a entrada na Ordem temos que deixar espaço também para os outros, né? Não podemos estar com tudo. E também não sou doutorado, sou doutorando, ou seja, estou em fase de conclusão. Início do ano, saúdo a todos os angolanos e desejo que esse ano seja extraordinário. E não posso deixar de enviar uma mensagem especial à minha classe, não é? À nossa classe de advogados, começando por saudar os nossos bastonários. Sou o 6º bastonário, já tivemos 5, e dar uma nota que a Ordem é uma instituição que tem preservado a sua memória institucional, não é? E isso deve-se muito à qualidade dos bastonários que me antecederam e que permitiram que realmente este projeto que começou em 96, que vai chegar hoje aos 30 anos, se tornasse cada vez mais sólido. A esses bastonários que têm estado unidos com a nossa liderança, manifesto a minha eterna gratidão, e respeito pelo exemplo que têm dado do que é uma instituição vocacionada a cumprir os seus desígnios constitucionais, não é? Saúde também os meus conselheiros, que têm sido autênticos guerreiros neste mandato, como é de imaginar, não tem sido fácil, aos presidentes dos conselhos provinciais, delegados, aos advogados, e também não podia deixar de saudar os nossos pares na administração da justiça, os magistrados, os funcionários dos cartórios, os oficiais de diligência e todos aqueles que realmente têm a missão de tornar o Estado de Direito em Angola cada vez mais sólido, porque temos dito sempre que é o único caminho para erguermos este país realmente que possa proporcionar aos angolanos uma vida digna. O que tem sido a nossa vida 2 anos na Ordem, olha que estamos mesmo a chegar ao 2º ano, foi em janeiro, 15 de janeiro que fomos impulsados, tem sido interessante. A Ordem, como disse muito bem, tem uma história. O nosso maior ativo como Ordem é a nossa independência. Correto. E isto acaba sendo a base para depois, no âmbito das várias funções constitucionalmente incumbidas à Ordem, façamos o nosso trabalho e aí sim
podemos proporcionar o tal contrapeso ou contributo para a edificação do nosso Estado de Direito, não é? Temos conseguido manter esta linha da independência institucional constitucionalmente consagrada. Temos, no âmbito da nossa responsabilidade pública, da construção do Estado de Direito, temos feito o nosso papel. É bem evidente que estamos conscientes que podemos fazer mais, mas também entendemos que o próprio contexto sociopolítico impõe algumas restrições naturais de um país que o Estado de Direito ainda está numa fase embrionária ou de desenvolvimento, e o mais importante é termos consciência que a nossa missão é ajudar no fortalecimento das instituições, e isso tem sido a nossa visão, tem sido concretizada pela a nossa postura como ordem e como classe. Temos tido excelentes relações institucionais, quer com os operadores de justiça, mesmo com o Executivo. É verdade que reconhecemos que em muitas situações é necessário melhorarmos isso, mas também temos defendido que o Estado de Direito que tanto almejamos nunca irá do céu, nem vai acontecer numa mágica de noite para dia. Paulatinamente nós vamos evoluindo, e acho que o caminho ainda deixa-nos muito aquém do desejável, mas estamos no percurso necessário. E como é que acha que é vista a ordem? Assim, depende muito da perspectiva. Acredito que, primeiro, a própria classe, os advogados. Pelo feedback que temos tido, não temos dúvida que a classe está feliz com a liderança que elegeu. A nível dos magistrados, temos também tido este retorno positivo, e temos provas evidentes. Vou deixar aqui uma, por exemplo. Neste momento em que temos consciência que o Poder Judicial tem sérias limitações financeiras, não é? Nós constatamos que, pelo menos, algumas salas dos advogados nos tribunais foram remodeladas com dignidade. Temos o exemplo da Sala de Nova Vida. Então, estamos num contexto em que o judicial, mesmo sem dinheiro, e força-se em proporcionar dignidade à Sala dos Advogados, não há dúvida que o Poder Judicial tem visto a ordem de forma muito positiva. Os magistrados do Ministério Público também temos excelentes relações, e penso que, do ponto de vista da sociedade, também temos tido um bom retorno, mas, como ordem, entendemos sempre que temos responsabilidades constitucionais que têm a ver com a concretização do Estado de Direito, com a defesa dos direitos fundamentais, não é? E com o patrocínio e assistência judiciária. E acho que, daquilo que depende de nós, temos tentado fazer o nosso melhor. E acho que os resultados são visíveis. Embora existam muitos questionamentos relativamente à questão da própria justiça, não é? Portanto, temos visto muitas vezes intervenções da ordem no sentido de sanar alguns desses problemas. Pode-se dizer, e no início falou que estamos ainda como se estivéssemos num estado embrionário, mas já é muito tempo para se darem passos significativos. Eu digo sempre, João Pinto, é preciso percebermos que já deveríamos ter um Estado de Direito melhor. Mas também há um raciocínio que não podemos nos apartar. O Estado de Direito assenta por uma base, que é o país, as condições sociopolíticas, fundamentalmente as políticas. E nós estamos hoje na ressaca dos 50 anos da nossa independência, e João Pinto, vamos ser honestos, ainda não conseguimos, como país, encontrar o equilíbrio que nos agrade. Nós tivemos um período pós-independência, que sucedeu numa guerra civil de mais de 30 anos, depois houve um período de paz, e hoje a atual
Executivo deixa claro que a gestão dos últimos anos foi muito fundamentada ou acabou dilapidando muito o erário. Então, se olharmos para esse contexto, estamos neste momento na antevisão de quem vai suceder, se o partido que está no poder vai continuar ou não. Quer dizer, estamos até hoje, como país, à procura do equilíbrio necessário. E o que se diz à boca pequena sobre interferência política nos tribunais? Isso... Não, daí dizer o seguinte, okay. É evidente que o Estado de Direito só assenta realmente quando as bases sociopolíticas são sólidas. Agora, o que é necessário fazermos? É, de facto, olharmos para Angola e percebermos. Nós temos uma geração que conseguiu a independência e depois alcançou a paz, instituiu os órgãos ou as instituições que temos. Tenho dito sempre que há uma nova geração, que é a nossa, que tem agora a missão de fazer com que as instituições funcionem de forma correta. Esta nossa geração, sem excluir realmente a geração anterior, deve de facto trabalhar para esse objetivo comum, fortalecimento das instituições, que é a condição que permite que surja um país funcional e que proporcione dignidade aos seus cidadãos. Quando fala da independência do Poder Judicial, porque nós analisamos o Poder Judicial, temos que ver sempre a questão da independência e da sua eficiência. E quando falo da independência do Poder Judicial, vou dizer o seguinte, até 92, os juízes eram funcionários do Ministério da Justiça, para não dizer que eram praticamente funcionários do partido. Nós temos um quadro de 92 até a atualidade que vai realmente conquistando alguma margem, mas ainda não é desejável. E vou dizer que nós, mais do que a pressão política que podemos tentar descortinar, nós temos uma situação em que o Poder Judicial financeiramente é refém do Poder Executivo. Quem determina, de facto, o desembolso e os montantes ao Poder Judicial é o Poder Executivo. E poderia ser diferente? É necessário olharmos para a independência do Poder Judicial e percebermos que não será possível termos um Poder Judicial verdadeiramente independente sem independência financeira. Eu digo sempre, isto é a velha lógica, não é? Quando nós achávamos que já éramos adultos, nossos pais diziam sempre, olha, enquanto não tiveres dinheiro, independência financeira, não és adulto. Nós precisamos que os tribunais tenham a maioridade financeira. Mas e isso só será possível se o próprio Poder Judicial tiver mais voz na concretização do orçamento, desde a própria preparação. Nós defendemos... Eu estou lembrado que numa das aberturas dos anos judiciais que aconteceu em Benguela, na altura com Rui Ferreira, que ele falava exatamente isso, e falava que era importante ter essa questão da independência financeira. Não, é fundamental. Olha, o modelo atual, o Poder Judicial, para efeitos financeiros orçamentais, quase que é equiparado a uma unidade orçamental do Executivo. Quem prepara, recebe as várias unidades orçamentais dispersas do Poder Judicial, é o Ministério das Finanças, que depois integra no orçamento e submete ao Parlamento. E após a aprovação, a verba aprovada não é desembolsada. E temos dados que, em regra, dificilmente chega a 40%. Há modelos que temos que discutir, mais práticos, em que o Poder Judicial apresente o seu orçamento junto do Parlamento e, uma vez aprovado, é desembolsado num dia certo. A legislação define, por exemplo, dia 1 de janeiro é desembolsada a verba sem depender da disponibilidade do Executivo. Então, a independência financeira é suficiente. Há outros constrangimentos que achamos que da própria interferência do Poder Executivo, por exemplo, na nomeação dos titulares dos tribunais, o modelo, quer dizer, podemos repensá-lo. Por exemplo, nós ainda temos um modelo em que o Presidente do Tribunal Supremo também o Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial
Quer dizer, o ideal é termos isso, essas águas separadas, temos várias situações. Mas mais do que indicar aqui os pontos de estrangulamento e aquela que é a nossa visão, nós temos que ter presente que faz-se país dialogando. E esse diálogo que temos insistido e vamos promovendo, e acredito que é a visão institucional dos operadores de justiça, porque é necessário em Angola fazermos uma reforma da justiça. Temos problemas estruturais sérios e isso não vai se resolver só com reformas legislativas. É necessário realmente olhar para a justiça com grande profundidade. E isso se faz com uma comissão de reforma da justiça que seja multidisciplinar, ou seja, que não seja monopolizada pelos juristas e, acima de tudo, que os próprios operadores fundamentais da justiça estejam no centro. Penso que é o momento em Angola de se lançar um diálogo profundo nacional que envolva todos, economistas, antropólogos, sociólogos. Nós temos questões do direito costumeiro muito sérias que têm que ser vistas, que muitas zonas rurais é o direito costumeiro que aí impera e em muitos casos discutível do ponto de vista de preservação de direitos humanos e harmonização com o quadro constitucional. Então, é necessário uma discussão profunda, desapaixonada, não é? E daí sair um resultado que de facto a sociedade aplauda como a justiça que queremos. Já tivemos um passo nesse sentido, não é? Quando se começou a discutir o Código Penal, já... Isso é evidente, mas isto é uma reforma legislativa. Ok. Por exemplo, ainda não foram na reforma da justiça como tal. É preciso, por exemplo, refletirmos, né? Como disse, vale a pena termos os pilares que sustentam a nossa justiça. Não é? Esta ligação ao executivo, não é? Será que o Presidente da República deve ter, no fundo, a última palavra na escolha dos juízes e dos tribunais superiores, do Procurador-Geral da República? E muitas vezes afirmamos nos outros países também. Quer dizer, o poder discricionário, não é? É assim, não é, em determinados casos não é bem discricionário, okay. É discricionário limitado. Porque, por exemplo, no Tribunal Supremo há eleição entre pares, depois os mais votados são realmente apresentados ao Presidente da República, que aí faz a sua escolha. E que não devemos confundir discricionário com arbitrariedade, ou seja, o Presidente da República faz a sua escolha fundamentada, não é? Esta é a lógica que deriva da própria ideia do Estado de Direito democrático, não é? Então, mas estas questões todas nós temos que discuti-las com profundidade, de forma desapaixonada. Certos que a missão é encontrarmos as melhores soluções para os problemas que temos na Justiça. Vamos ainda voltar para a ordem um pouco, para saber as grandes, como ordem como tal. Essas são as vossas preocupações ou a ordem, ela própria, também tem outras preocupações? Não, nós temos uma ordem que vai chegar aos 30 anos de existência, tem sérios problemas e que a solução exige de nós um esforço diário, e posso identificar aqui, por exemplo, 5 prioridades que nós temos este ano. Por exemplo, infelizmente, grande parte dos advogados não conseguem viver da advocacia. Grande parte dos advogados estão excluídos daqueles setores que são os mais rentáveis, como, por exemplo, o setor petrolífero. E um dos objetivos que achamos e temos insistentemente partilhado com o executivo e mesmo com o próprio setor energético, é que não é normal e nem é positivo para a nossa soberania intelectual que a nossa assessoria jurídica nestes setores seja maioritariamente por estrangeiros. Mas também temos consciência que não é o protecionismo que vai fazer com que os advogados possam realmente estar neste mercado. É necessário, né? Formação. E neste sentido, não ficamos só nos discursos, nós avançamos agora um programa para o inglês para todos, de forma a proporcionar aos advogados bases neste sentido. Temos estado a interagir já há 2 anos com a Agência de Petróleo e Gás e quer com o Ministério, para encontrar mecanismos de cooperação que facilitem realmente o credenciamento desses advogados. E então achamos que é fundamental
essa integração dos advogados nestes setores, não é? E podemos fazê-lo, sim senhora, a curto e médio prazo, com estratégias conjuntas. Da parte da Ordem, estamos a capacitar os advogados do ponto de vista linguístico, que tem sido um dos grandes obstáculos. Esperamos que do lado do Poder Executivo, que na verdade há um decreto do conteúdo local que dá primazia aos serviços. Isso tem que ser concretizado e devemos todos trabalhar nesse sentido, mas acima de tudo também temos dito sempre que é necessário que do ponto de vista deontológico a nossa classe cresça todos os dias. Nós somos a classe que mais juristas congrega neste país, aproximadamente 12 mil, quando os magistrados são aproximadamente 2 mil. Então é indiscutível que o futuro do Poder Judicial depende muito da qualidade de advogados que o país tiver. Porque se tiver advogados estruturados, e esta é a nossa missão, tecnicamente competentes e deontologicamente exemplares, teremos com um pilar do Poder Judicial que vai necessariamente expandir para o poder todo, não é? E fala da deontologia, portanto, se calhar é o setor que mais lança quadros a cada ano letivo ou encerramento de um ciclo de formação. Este processo, não acha que o ensino em si do direito está muito, vamos lá considerar, não tem assim os tais pilares? Portanto, há várias. Nós temos que olhar. Eu digo o seguinte: vou falar do nosso curso. Só em Luanda temos mais de 30 faculdades de Direito. Eu questiono: temos em Luanda docentes para mais de 30 faculdades de Direito? Tenho sérias dúvidas. Sou docente há mais de 20 anos no ensino superior e há mais de 30 anos no ensino normal e percebo que há um declínio em determinadas matérias, não é? E é indiscutível que temos que repensar o nosso sistema de ensino numa perspectiva global. Eu digo sempre, em 2005, que era mais ou menos 6 anos depois do surgimento da Universidade Católica, já se falava que estava nas 100 primeiras universidades. Desculpe a minha ignorância, não sei se hoje temos nas 300 melhores alguma angolana. Então é evidente que nós temos que repensar que do ponto de vista quantitativo tivemos uma evolução admirável, mas do ponto de vista qualitativo já não podemos afirmar o mesmo, não é? Isto é essencial vermos. E mesmo temos estado a interagir com o Executivo e vamos continuar nesse sentido. Achamos que mesmo o licenciamento dos cursos deve ter uma intervenção das ordens. Por exemplo, não devia abrir nenhum curso de Direito em Angola sem o parecer da Associação dos Juízes, do Conselho Superior da Magistratura Judicial, sem o parecer dos operadores da Justiça, não é? Eu acho que a semelhança que faz, por exemplo, Cabo Verde, essas ordens têm assento no Conselho, no ensino superior, não é? Para dar o seu parecer. Quando crescemos, nós olhávamos para um advogado, para um juiz, olhávamos para a pessoa como pessoas com uma capacidade e uma seriedade que não deixavam dúvidas. Hoje nós olhamos e muitas vezes fala-se de corrupção, fala-se de desvio de condutas, fala de abandono de processos. Isto é verdade, mas nós temos que, João Pinto, também nos lembrar que quando crescemos a sociedade tinha outros valores. Por vezes queremos esperar que no Poder Judicial ou na advocacia apareçam homens que vieram de outro contexto. Não. Os advogados, os magistrados saem desta sociedade, não é? Que do ponto de vista moral está absolutamente doente. Falta cadeira aí no ensino mas começa nas famílias. Okay. Há uma desestruturação a nível dos valores. É preciso um movimento de resgate disto. E cada um fazer na sua área. Nós temos andado por todo o país com seminários de ética e de deontologia para reavivar esses valores dentro da advocacia. A corrupção no Poder Judicial é uma realidade. Isto já não é possível esconder.
é um fenómeno que tem que ser atacado. A Ordem tem interagido com as outras instituições, tem uma estratégia concreta, mas porque a corrupção no país existe. Nós nunca teríamos um poder judicial, não é? Com sinais sérios de corrupção, se o país não tivesse realmente esse fenómeno de forma generalizada. Agora, o necessário é que o poder judicial é o último reduto. Aqui é necessário existir coragem para, de facto, combater este mal. Se não o fizermos, por mais medidas e estratégias que se pense, no final vai sempre resvalar no mal. Mas se me permite, em relação aos desafios da Ordem, integrá-los nas áreas mais rentáveis é fundamental. Nós temos, do ponto de vista constitucional, uma previsão das imunidades dos advogados que são fundamentais no exercício da nossa profissão, ou seja, o advogado tem que poder exercer sem o receio de por alguma situação, sofrer uma represália ou uma detenção enquanto advogado fora daquele quadro normal, e isto acaba sendo muito, ou será mais consolidado, quando tivermos as nossas imunidades legisladas. Temos um grupo que está a trabalhar arduamente. Em breve vamos submeter ao Parlamento uma iniciativa de alteração da lei da advocacia, e um dos aspectos também é este, é que as prerrogativas ou as imunidades dos advogados, as garantias, sejam realmente aí previstas. Temos também situações que nos preocupam, como a proteção social do advogado. Nós temos muitos advogados em situação económica desfavorável e é preciso integrá-los de forma a capacitar cada vez mais a classe para que aceda às áreas mais rentáveis, mas é necessário que a Ordem consiga, como classe, criar mecanismos de proteção social do advogado, quando o advogado está doente, quando há falecimento de advogado. Também temos um grupo que está a trabalhar nesse sentido e em breve a Ordem vai aprovar um modelo de proteção social, não é? Que possa assegurar os advogados. Temos a necessidade de receber também, como as outras instituições, orçamento por parte do Estado. Ainda não são de utilidade pública? Apesar de termos esse estatuto, não temos direito ao orçamento, não temos sido agraciados com o orçamento do Estado. E eu tenho dito, nós temos dito recorrentemente que não será possível que esse Estado de Direito desenvolva com uma advocacia fraca. Isto é impossível. E apostar para uma ordem dos advogados mais consolidada naquilo que são a sua missão, quer a sua independência, quer os seus desígnios constitucionais, é mesmo necessário, porque é um pilar para que a justiça consiga erguer-se e não desabar. Então, nós temos tido, sim senhor, e às vezes faz alguma confusão, alguma verba, mas isto é destinado para pagar os advogados que, no âmbito da assistência judiciária, patrocinam as pessoas menos economicamente carenciadas. E em relação a isso, também, se me permite, é justo dar esta nota. Nós fizemos uma manifestação, por intermédio de palavras, o ano passado, em que deixámos claro que durante o ano passado todo, a Ordem dos Advogados só tinha recebido 35 milhões de kwanzas para pagar estes advogados, né? E que isso tinha consequências muito graves. Dou nota que este ano realmente o número cresceu, ainda não é o suficiente, mas... Cresceu para quanto? Houve um desembolso já muito próximo dos 300 milhões, ou seja, tivemos um acréscimo substancial. Não é ainda necessário. Vou dar um exemplo. Cabo Verde tem quase 600 mil habitantes e muito menos advogados, e só este ano já desembolsou cerca de 1 milhão de euros para isto, né? Nós estamos a falar mais ou menos atualmente em 300 mil euros, com aproximadamente, acho que o último censo, 40 milhões de habitantes, né? Mas vamos então, aqui, estamos muito aqui. Nós temos aqui algumas questões, e depois o tempo, quando há muita informação, o tempo passa rápido, né? Mas eu gostaria de aproveitar nesta parte da formação, sobretudo para questioná-lo relativamente àquele assunto que foi levantado sobre os exames nacionais.
Muito bem, não podia deixar de dizer. Exames nacionais. São assim tão importantes, no seu entender? Exames nacionais. O que é que acho que todo mundo percebeu? O que é que sucedeu? Eu diria que podemos ver esta situação numa dupla perspectiva. Não é? Há uma tese que entende que, apesar de constitucionalmente ser reservada à ordem dos advogados, não é? Regular o acesso à classe, a Constituição diz que nos termos da lei e dos estatutos. E o exame foi implementado há alguns anos, não é? Mas não há lei que, de facto, na lei da advocacia não consta este exame de admissão. Consta no regulamento da Ordem dos Advogados. E há uma tese que deu corpo à providência circular que foi despolitada, que entende que, não estando na lei da advocacia, está aí uma inconstitucionalidade e a Ordem está impedida de fazer esses exames. Avançou para o Tribunal, e eu digo, felizmente, porque temos entendido que não é na praça pública em que as pessoas se arrogam donos da razão, e o Tribunal, numa decisão, que é uma providência cautelar, que é uma decisão provisória, acabou dizendo que, olha, há probabilidade disso ser inconstitucional. É preciso deixar claro que não há uma decisão do Tribunal definitiva que diz que é inconstitucional. Há probabilidade de ser inconstitucional e depois é remetido para uma ação principal onde vai se discutir com mais profundidade e analisar o mérito da questão e não só ver os pressupostos de uma providência cautelar que são absolutamente diferentes. Esta é uma perspectiva. A outra é, de facto, que olha e entende que não. A Constituição atribui competências à Ordem, a Ordem tem um regulamento que o fez, e se não está na lei, e é preciso deixar aqui claro que a lei da advocacia existe, salvo erro de 96, não é? E não foi atualizada. O exame é a posterior. Então a lei não tinha como prever algo que não existia. Nesta sonolência, eu diria, do legislador, a vida continua. E deparamos com esta situação. O que é que nós, como Ordem, achamos fundamental? Temos aí um problema que precisa de solução. E a solução deve olhar para dois pressupostos fundamentais. Milhares de jovens que sonham ser advogados, que há um processo em tribunal, com a morosidade que conhecemos, e esses milhares de jovens veem a sua entrada na advocacia adiada por esta situação. E depois temos um outro pilar, que é a obrigação da Ordem de proporcionar qualidade à classe, ou seja, de garantir à classe que os advogados que realmente apresentam ao mercado tenham a aptidão para fazerem o seu trabalho e esta é a solução, com seriedade. E nesta perspectiva, o que é que a Ordem viu? Que nós, como líderes da Ordem, não podíamos continuar nessa dúvida, porque continua a existir uma incerteza e quem tem a última palavra é o Tribunal. Enquanto o Tribunal tarda em dizer o caminho certo, se é constitucional ou inconstitucional, como classe chamamos os colegas e vamos discutir a questão, porque do ponto de vista da legitimidade é algo que vai influenciar a classe. Achávamos que não devíamos, como liderança, apenas no nosso monopólio ou na nossa competência, decidimos, chamamos a classe. E qual foi a solução que nós vimos? Muito bem. Temos uma forma de manter a qualidade da classe. Vamos proporcionar, sim, que esses milhares de jovens não venham a sua vida estagnada, entrem, desde que estejam um patrono, entrem, vão ter direito, ou têm acesso ao estágio. Nós temos a formação obrigatória. Vamos dar a formação obrigatória e depois, em sede da formação obrigatória, antes de receberem a cédula definitiva, vão ser avaliados. Achamos que com esta solução conseguimos acautelar quer o interesse dos milhares que precisam de ser advogados, quer o interesse da Ordem em salvaguardar a competência. E isto tem um efeito prático. Pensamos que a partir do mês de fevereiro
a Ordem estará em condições, está a se preparar neste efeito, estará em condições de receber todos aqueles angolanos que preenchem os requisitos de licenciado em Direito, não é? Fundamentalmente, que não tenham nenhum impedimento, ou seja, um registro criminal que o impeça de ser advogado, não é? Que esses indivíduos que tenham os requisitos administrativos essenciais, desde que tenham um patrono, seja admitido como estagiário na Ordem dos Advogados. Depois tem o percurso que é feito. É evidente que vai ser uma experiência difícil, porque são milhares de jovens. Imagina uma ordem sem orçamento, mas vamos reinventar-nos para conseguirmos estar ao nível desta necessidade e fortalecer o acompanhamento dos próprios patronos ou advogados. Isso e esta também... é a solução que vimos, que penso que acaba cautelando os interesses todos, né? Porque este é o caminho. Nós não podemos insistir em criar sempre problemas e não encontrar soluções. E a solução que vimos foi esta. E, portanto, assim, numa resposta telegráfica, esta solução pode trazer exatamente a qualidade que vocês precisam para assim, os profissionais. A qualidade passa necessariamente pelo maior rigor na nossa formação interna, maior rigor do acompanhamento dos próprios patronos e, acima de tudo, na aposta da formação também contínua dos advogados. E é isso que nós temos feito. Nós vamos começar em breve um programa que é Prática para Todos os Advogados, tal como do ponto de vista deontológico estamos a andar pelo país a reavivar os valores da advocacia, não é? E acabam sendo valores do bom cidadão, não é? Do bom pai ter família. Nós também vamos andar pelo país com professores absolutamente competentes a reavivar ou a transmitir conhecimentos mesmo aos advogados já formados. Há grandes assimetrias neste momento, não é? É normal. Os problemas existem. As soluções é que têm que ser encontradas com serenidade, com diálogo, e esse tem sido o caminho. Bastonário, deixa-me, há pouco falou de tribunal. A Ordem dos Advogados contestou a lei do vandalismo, a lei número 13/24, não é? No Tribunal Constitucional, por alegada inconstitucionalidade de vários artigos por violação. Não vou ler aqui todo, mas gostaria que fundamentasse perante os telespectadores. Pois, primeiro, é preciso aclarar aqui um ponto, João Pinto. Não é correto, e aproveito essa oportunidade para desincentivar este pensamento, que não é a ordem que ganhou, não é o executivo ou o legislativo que perdeu, é o Estado de Direito que deu um passo no sentido certo. Porque o país, quando introduziu, do ponto de vista do legislador constitucional, a ordem como uma entidade fundamental para a administração da justiça e o contrapeso, não é? E atribui até competências do ponto de vista de legitimidade ativa para despletar o processo do Tribunal Constitucional, é porque é normal que os órgãos de soberania têm pessoas e essas pessoas também falham. E não é nada do outro mundo surgir um diploma, um decreto presidencial ou uma lei que tenha vícios. E tem os juízes que a missão é esta. O que a Ordem fez após a aprovação da lei no Parlamento, e realça-se aqui que esta lei foi aprovada, penso eu, 4 ou 5 abstenções, votos contra. Ou seja, nós tivemos um sinal que, de facto, o Parlamento aprovou uma lei que nós identificávamos sérios vícios de inconstitucionalidade. Diante desta constatação, naquilo que é nossa responsabilidade constitucional, despletamos um mecanismo. Submetemos ao Tribunal, que é competente, e o Tribunal, depois deste tempo, não é? Eu penso quase 2 anos, pronunciou-se, que é a via normal por um acórdão, em que reconhece de facto que a lei tem inúmeras inconstitucionalidades. Ganhou o Estado de Direito. O Tribunal Constitucional cumpriu a sua missão. Este é o caminho que se deve seguir. O Tribunal julga desapaixonadamente e de forma independente. A Ordem, quando achar necessário, interaja também, quer pela via de intentar ações, ou mesmo emitindo pareceres. Nós, como Ordem, e afirmo aqui, estamos sempre disponíveis, mesmo para
comentarmos ou darmos pareceres em relação a projetos de lei. Temos dito sempre, mesmo aos nossos amigos ou colegas que assessoram, por exemplo, a Presidência da República, né? Sempre que tiverem alguma dúvida do diploma, submetam. Nós estamos aqui para auxiliar, dar a nossa opinião. Acho que este exercício conjunto para produzirmos um direito cada vez melhor é que deve prevalecer. Não é? Então a Ordem despletou esse processo e ao visto. Mas também é necessário, João Pinto, aproveitar essa oportunidade para dizer, não devemos confundir esta inconstitucionalidade da lei com o aplauso ao vandalismo. Nós temos muitos problemas de transporte da rede elétrica e mesmo de transporte por causa do vandalismo. E aproveito para apelar a todo angolano que se nós não preservarmos aquilo que é coletivo e permitirmos que os outros, de facto, não é, acabam vandalizando o que é público, as consequências depois são nossas. Não é? A nível da rede elétrica, sabemos que os danos o ano passado foram acima de 50 milhões de dólares. Quer dizer, então não podemos pensar que não, o Tribunal, ao declarar inconstitucional esta lei, minimizou a questão do vandalismo. Ou quando a Ordem despoletou, e o grupo parlamentar da UNITA também fez o mesmo a posterior, foi por estarmos a apoiar o vandalismo. Não. É necessário que exista um quadro legislativo que puna isto, porque não há... Mas a contestação tem a ver com as penas? Sim, as penas, há outros direitos fundamentais que foram limitados, né, como o direito à greve, o direito à manifestação. Há excessos, não é? Ou seja, havia desproporcionalidade em muitos casos. Né? A lei tem que ser, de facto, melhorada nesse aspecto. O Tribunal fez o seu papel. Agora, nós como cidadãos também devemos estar atentos a essa questão, com denúncias. As casas de pesagens devem, de facto, ser alvo de grande fiscalização, porque lembro-me que há tempo estive no Namibe e, curiosamente, até postos elétricos são levados pelos vândalos. Quer dizer, nós não podemos ter uma sociedade que tolere isto. Ou seja, é evidente que deve existir uma reação séria do ponto de vista legislativo, mas dentro dos parâmetros. Né? Mas mais do que lei, do ponto de vista pedagógico, temos que trabalhar todos a sensibilizar, porque nós temos a cultura do deixa andar. Não é? O vizinho está a vandalizar a tampa do esgoto, e para este vizinho é maluco, o máximo que vou fazer é colocar um pneu, não. Vai denunciar a polícia que o vizinho está a fazer isto, não é? O vizinho cortou o cabo elétrico, porque se não desenvolvemos essa cultura de denúncia, não tem como melhorarmos. Bem, portanto, este é um aspecto. Outras questões, eu não sei se já mudou o chip, mas normalmente quando houvesse esse tipo de contestações, eu não falo... portanto, da ordem como tal, mas as lideranças normalmente eram conotadas como sendo do contra. Eu gostaria de saber, na sua opinião, portanto, é verdade que são mais aceites quando um bastonário é de uma espécie de um comitê de especialidade? Ou de facto, o que é que se passou para as pessoas depois, muitas vezes, olharem para os bastonários que são mais contestatários e que vão para o direito, né, para que ganhem o direito, sejam vistos com esses olhos? Está bem, dito por outras palavras, não é? O bastonário acusado por opositor do poder, não é? Eu tenho dito, temos que compreender que a sociedade vai amadurecendo e, por vezes, as pessoas assustam as mudanças assustam e gera-se muita especulação. Isto não nos interessa. O nosso foco é apenas um: fortalecimento institucional. Nós não perseguimos pessoas. A Ordem nunca esteve em público a atacar ministros ou governantes. Não é esta a missão da Ordem. A Ordem é focada no fortalecimento institucional. Não é? E é evidente que este é o caminho que nós prometemos à classe a quando do pleito eleitoral, e é aquilo que os angolanos precisam, que as instituições se tornem fortes. Nós vamos fazer sempre o nosso trabalho,
Já tive pessoas que acusaram-nos, mas depois reconheceram, não, fiz confusão. E quem realmente antes dizia que não, isto está bem, mas depois dizia, para aqui há excesso. Agora, como ordem, temos é que estar serenos e institucionalmente sólidos e cooperantes. A ordem, ao despoletar um processo junto ao Tribunal Constitucional, não é oposição política. Pelo contrário, foram os políticos que em 2010, não é? Eu digo, em 2010 nós temos uma Constituição que foi maioritariamente, se não mesmo, se não estou enganado, esta Constituição de 2010 acabou sendo aprovada maioritariamente pelos deputados do MPLA. Penso que os deputados da UNITA abandonaram a Assembleia. Esta Constituição de 2010 que atribui os poderes à ordem que a ordem exerce, não é? E vai aos tribunais. Então, isto não é oposição política, isto é dar corpo àquilo que está constitucionalmente previsto. E não está aí por uma questão de capricho, porque é essencial. O que está a dizer é que estão a exercer exatamente o papel da ordem, ao contrário de que muitas vezes era uma mistura, portanto, determinadas pessoas ligadas à ordem também misturando com política. Eu tenho muito respeito pelos anteriores bastonários e digo, nós não encontramos a ordem uma instituição sem credibilidade anónima, não é verdade? Nós chegamos à ordem no final de 2023, não é? E a ordem é hoje o que é porque tem um histórico. É com base nesse histórico, nesses valores da sua independência, do seu distanciamento aos políticos, que nós estamos a desenvolver a nossa missão. Agora, sempre deixamos claro que a nossa liderança iria ser absolutamente independente, não é? De qualquer interferência que não seja aquilo que é natural para a advocacia. E vamos fazê-lo. Eu digo sempre que quem odeia o Estado de Direito não pode gostar da atual Ordem dos Advogados. Quem gosta da Ordem do Estado de Direito se revê nos nossos atos como classe, não é? E esta é que nos interessa. Não é o barulho dos errados que deve realmente retirar nosso sossego, pelo contrário. É a nossa consistência, não é? A nossa coerência diária dos nossos atos que deve demonstrar o que nós somos e o que estamos a fazer na ordem. E há muitos errados a fazerem barulho? Eu acho que a sociedade está aí, no final, digo sempre, mesmo aquele que aparentemente pensa que ganha com mau Estado de Direito, no final, clama por um bom Estado de Direito. E o passado recente tem sido um exemplo claro desta realidade, não é? Pessoas que tiveram no centro do poder, ok? Hoje, a serem julgados, dizem que o poder está instrumentalizado por quem governa hoje. Quer dizer, não precisamos de ser geniais para aí tirar uma relação simples. A melhor segurança é um poder judicial independente. E isso se consegue com magistrados independentes, não é? E é preciso criar essa estrutura cada vez mais do ponto de vista de todos os aspectos envolventes, ordem dos advogados independentes, advogados competentes, não é? E são esses ingredientes para termos realmente um bom país. Como é que está o processo? Como é que a Ordem tem estado a trabalhar para garantir justiça e igualdade, o acesso à justiça a todos os cidadãos? Olha, temos dito e reiteramos o seguinte: nós temos mesmo que reestruturar nosso sistema de justiça. Por exemplo, nós temos ainda um problema: acesso aos tribunais, que é diferente do acesso à justiça, porque eu posso aceder ao tribunal e daí, por ter problema de corrupção, não ter acesso à justiça. Então, o acesso ao tribunal, temos que expandir mais os tribunais. O acesso à justiça, temos que melhorar a qualidade da justiça. E a qualidade da justiça é pela qualidade ou justeza das decisões e pela celeridade
não é? Que os processos são decididos, porque há uma frase que usamos já há alguns anos, que a primeira injustiça da nossa justiça começa na morosidade processual. Não é? É necessário reformar. Tudo o que se fizer vão ser paliativos. Nós temos excesso de prisão preventiva, temos processos, por exemplo, de sucessórios, não é? Que até terminar já não há menores, porque os filhos já cresceram, não é? Ou seja, nós temos processos de mais de 20 anos. Quer dizer, temos realmente problemas muito sérios. E este acesso aos tribunais, este acesso à justiça, é preciso ser repensado numa perspectiva muito séria. Modernizar os tribunais, do ponto de vista tecnológico. Nós temos que mudar o padrão de gestão da nossa justiça. É preciso introduzir critérios de eficiência de gestão. Nós temos que ter tribunais em que o juiz é formado para decidir. O juiz não é formado para gerir tribunal. Nós temos que ter gestores nos tribunais. Nós temos que melhorar vários aspectos. O que a Ordem tem feito é, sempre que tem oportunidade, é chamar a atenção à necessidade de uma reforma profunda da nossa justiça, é pôr os seus advogados em várias partes do país a fazer cultura jurídica para informar o cidadão, porque um dos pressupostos para que o cidadão exija o seu direito é conhecê-los. Isso faz-se com o melhoramento da cultura jurídica. A Ordem tem feito isso com as suas limitações. A Ordem tem disponibilizado em várias situações advogados para a defesa de direitos fundamentais. Não é? Quer dizer, há de facto um quadro. Há um instituto constitucionalmente previsto que é a defesa pública, que, por exemplo, o Brasil tem com grande sucesso desde os anos 80, em que o próprio Estado paga advogados públicos que a missão é só apenas defender os mais desfavorecidos. São os oficiosos aqui que havia? Não, nós aqui, a Ordem tem o monopólio da assistência judiciária, né? Mas é necessário repensarmos este modelo, é necessário olharmos que os valores que se atribuem aos advogados é baixíssimo. É baixíssimo. Isso depois também não incentiva que os advogados com grande qualidade tenham interesse em tratar esses processos e acabam sendo mais os advogados recentes que precisam de número de causas que acabam por se oferecer para isto. Então, muitas vezes a motivação não é a defesa do mais desfavorecido, é completar o número de processos. Não é bom para a justiça. Bastonário, portanto, há aqui questões e que vocês, portanto, que a Ordem, no caso, também às vezes se bate. Qual é a percepção que tem hoje sobre os direitos humanos? Olha, acaba sendo um reflexo do nível de Estado de Direito em que estamos, não é? E os direitos humanos não devemos olhá-los só numa perspectiva que tem sido recorrente, da relação do poder com quem de facto exige do poder, deixando de fora aquilo que é mais essencial. Nós temos crianças a viver na rua, a comerem no lixo, famílias. É uma violação, não é, absoluta dos direitos humanos. Nós temos a humanidade, não é, nas ruas, né, resumida a patamares vergonhosos. Quer dizer, então, é preciso, como sociedade, discutirmos também estas questões. Não é só quando está detido um ativista. Não, direitos humanos, já há relatores internacionais. Não é só isto. Os direitos humanos têm uma abrangência maior do que a questão dos direitos humanos na vertente política. Então eu acho que, se olharmos para os direitos humanos na perspectiva dos mais desfavorecidos em Angola, quer dizer, estamos num período absolutamente complexo. É necessário que todos nós, o Estado em primeiro lugar, no seu orçamento, cada vez mais priorize as questões sociais, as questões de saúde, as questões de educação. Quer dizer, nós não vamos conseguir, no futuro, ter um país, do ponto de vista de angolanos, tecnicamente bem preparados, não é? Equilibrados do ponto de vista emocional, se não investirmos agora para que essas crianças não cresçam na rua. E é de facto preocupante. E acho que é necessário a sociedade parar e discutir isso com profundidade. Dá a entender, Bastonário, que, portanto,
só quando esses relatórios saem a nível internacional é que se dá o devido destaque. Internamente, o que é que a Ordem, por exemplo, tem feito para chamar a atenção para essas questões? Nós temos uma Comissão de Direitos Humanos que tem feito o seu trabalho dentro do possível. Como digo, a Ordem não tem orçamentos. A Ordem trabalha com a boa vontade dos advogados que entenderem, que aceitarem ingressar essas comissões. Há muito ainda por fazer. Muito ainda por fazer. Começa, em nosso entender, primeiro com a própria sensibilização da sociedade. Porque a violação de direitos humanos não é só feita pelo Estado, como aí veio os antes como poderosos, não. Nós temos em comunidades rurais que há violações de direitos humanos. Há determinadas comunidades, porque o indivíduo em determinada família está até proibido de usar aquele rio. Quer dizer, então nós temos, de facto, um trabalho de sensibilização nacional que temos de fazer. E como Ordem, manifesto aqui a absoluta abertura, nós somos 12 mil. O Estado tem este ativo que pode usar para melhorar, entrar nas comunas, entrar em toda a parte de Angola, a sensibilizar as comunidades, dar a conhecer os direitos, não é? Defendê-los. É um trabalho que tem que ser por equipa. Há, de facto, os direitos humanos na vertente política. Isto é que tem sido muito explorado. E acho que é absolutamente normal e compreensível e penso que vai se aproximar o ano eleitoral. Haverá mais situações de mais tensão. Agora, é necessário que as instituições mantenham-se firmes e serenas, que não andem nem no populismo, porque são os guardiões para que a paz e a segurança jurídica se preserve. Então, isto... Há muito trabalho a fazer. Nós estamos quase a terminar. Antes de lhe perguntar sobre os desafios que tem, gostaria de saber se, de facto, e falou muito em reforma, falou inclusive da lei costumeira, como é que em países como os nossos, em que existem várias nações, como dizem, como é que se vai poder, que tipo de discussão tem que ser feita para que não se lese nem os princípios das comunidades rurais, tampouco os princípios mais... Olha, primeiro, João Pinto, nós temos que imprimir uma ideologia diferente em Angola. O cidadão, ele primeiro é cidadão angolano e depois tem filiação partidária. Isto é fundamental. Que a prioridade de todo cidadão seja o país. Esse é um pilar fundamental. Temos que despartidarizar o cidadão. Segundo, nós temos que encontrar uma forma, e esta é conferir mais dignidade aos angolanos, diminuir mais a miséria, para que cada vez mais cada angolano se sinta orgulhoso de pertencer a este país. E é esse sentimento de pertença que vai fazer com que cada vez o país se una mais naquilo que é o objetivo comum, edificar a nossa nação. Isso se faz com diálogos. E esses diálogos têm de ser necessariamente desapaixonados, sem cor partidária, não é? Sem disputas políticas. Deve ser um diálogo, não é? Que integre as várias sensibilidades e que, acima de tudo, não seja um espaço em que saiam vencedores, mas que ganhe a nação, que saiamos com um pacto social renovado. Nós, como angolanos, o caminho que queremos é este. Todo mundo em Angola é útil. Independentemente da sua filiação partidária, independentemente se esteve no executivo e acabou levando entrando na corrupção. É preciso nós percebermos que todos somos úteis. Agora temos que ter atitude que promova o bem comum. Como introduzir nesses historiadores, antropólogos, economistas, etc., porque normalmente essa discussão surge e levam os juristas reunirem-se. Depois somos acusados que somos nós que estragamos o país. Não, é necessário que esse monopólio de que o jurista é que pensa a justiça seja atenuado, não é? Para não dizer mesmo afastado. É verdade que são os juristas, os técnicos do direito. Pois conformam, não é? Mas a eficiência é um conceito económico.
Se eu quiser prestar um serviço econômico e eficiente e os tribunais prestam um serviço, eu devo colocar os economistas, não é, a estudarem, ou as ciências similares, como ser mais eficiente. Se desdobrarmos mais tribunais, não é? Se reduzirmos, por exemplo, os preparos judiciais, o que é que temos que fazer? Há estudos, temos que envolver sociólogos, tudo isso. É preciso uma abertura, é preciso um reconhecimento que não basta termos uma comissão liderada por juristas e depois ter um ou outro não jurista. É necessário mesmo que se pare. Vamos pensar. Eu tenho dito sempre, João Pinto, não há nenhum país do mundo que evoluiu sem pensadores. Os centros de investigações são fundamentais. Os Estados Unidos têm realmente a NASA, não é? Vai ao Japão, tem a China, todo mundo, a África, todo mundo que cresceu tem homens especializados ou destinados a pensar, que auxiliam os políticos. Nós temos tido, a nível da nossa gestão, mais executores e há o déficit daqueles que o trabalho é pensar, estudar os problemas, ir a fundo. Vamos ver, mesmo fora do direito, a nossa solução económica é esta, o melhor problema económico é este. Vamos pôr as pessoas mesmo lá, na base, os investigadores, perceber como é que é o pensamento. Nós vamos subir o combustível, muito bem. Antes de estar aí a trabalhar, quais serão as consequências, tudo isto. Think tank, né? Mais ou menos. Sim, é necessário pensarmos, sermos mais profundos, porque penso que às vezes tem-nos faltado em todas as áreas, este pensamento mais profundo para ir à raiz dos problemas. E as soluções acabam sendo, por vezes, mesmo existindo boa vontade, depois falham na execução. E eu acho que isso é fundamental, não é? E também a isto devemos sempre acrescer o mérito. Nós temos que ser uma sociedade que promova cada vez mais o mérito. Que quem de facto vai exercer determinada competência seja meritório e não acabe chegando pela cor do partido que usa ou pelo grupo que está inserido. Porque toda a sociedade que não privilegia o mérito, não consegue alcançar o sucesso. O mérito, nós temos que perceber isto e é fundamental. E acho que Barack Obama tem uma frase muito célebre, não é? Os países não são como as chatas que mudam de direção rápido, são como navios que precisam de mais espaço para manobra. Também isto é essencial. Às vezes somos atacados pela teoria do caos. Está tudo mal, subiu letras, isso já chegou ao fim. Não é verdade. Temos instituições que precisam de melhorar o seu funcionamento. É preciso despartidarizá-las cada vez mais, promovermos o mérito. E isso se consegue. Temos 50 anos, podíamos, sim senhora, estar a um nível melhor. Mas também não estamos perdidos que não temos solução. Basta mudarmos naquilo que é essencial. E este é o trabalho que é de todos os angolanos. Mas também falta um pouco de comunicação. Muitas vezes especula-se muito porque não se tem uma resposta quando eu digo sempre, João Pinto, nós temos que saber a nossa missão. Porque às vezes também desculpamos na coletividade. Estar cá neste programa, apesar, independentemente do posicionamento que a Ordem tem, há muitas acusações, é a televisão pública de Angola. Estar cá este programa, eu fui convidado para estar cá neste programa, demonstra claramente que, independentemente do nosso posicionamento, a TPA convidou-me para estar cá. E as pessoas não podem deixar de fazer o que é sua obrigação ou se comprometeram com medo das consequências. As pessoas têm que cumprir a sua missão. E se a sua missão é de facto esta, não podemos continuar com o argumento que não há aberturas. Não, faça o teu trabalho. E os resultados depois irão surgir. Por culparmos sempre que não, olha, isto, quer dizer, vamos estar numa nação de desculpas, não é? E a verdade é clara, não é? Estamos sem guerra já há mais de 20 anos, não é? Somos independentes e como país, apesar de termos tantos recursos naturais,
ainda temos angolanos a viver do lixo. Quer dizer, temos que chegar à conclusão de sermos realistas, humildes e percebermos. É necessário pararmos. Porque ninguém ganha quando a maioria está mal. E este caminho é possível. Digo sempre, sou otimista, acredito que os sinais são claros. Angola está cada vez a encontrar o seu destino e acho que vamos colher bons frutos se fizermos as reformas que precisamos. Agora, portanto, entrando um pouco para aquilo, não é futurologia, mas é olhar um pouco para as perspectivas que se pode ter. Estamos a começar agora um ano, falou que é um novo ano, falou da ressaca dos 50 anos da independência. Portanto, o que é que gostaria que fosse acontecendo, assim, a breve trecho, para de facto começar a sentir que há maior qualidade, que há acesso à justiça para todo o cidadão, que o Estado de Direito venha mesmo a se consolidar? Mas aí é que está, João Pinto, isto não vai cair do céu, não é porque mudou o ano e o desejo vai suceder. Isso vai ser uma consequência, um resultado de reformas que temos que fazê-los. Teremos um Estado de Direito desejável quando for mais independente e mais eficiente. Não é? Nós ainda estamos a permitir que a corrupção se instale no Poder Judicial. Quer dizer, temos que parar e dizer isto não tem como. E quem tem que denunciar isso? Mas, olha, nós como ordem, isto que estou a fazer agora é uma denúncia, já tenho feito nos espaços públicos, em discursos de abertura da judicial, não é? É a fase pedagógica necessária. Nós temos interagido fortemente com a Procuradoria-Geral da República, como ordem, inclusive, em breve vamos apresentar o nosso programa, o nosso canal de denúncia. E temos estado a interagir fortemente com a PGR, no sentido de apoiar-nos a investigação criminal, porque um dos problemas da corrupção é a falta de coragem de denúncia, por temer represálias no Poder Judicial. Nós, como ordem, estamos absolutamente apostados em criar um canal de denúncia, que pensamos chamar Justiça Limpa. Esse canal de denúncia recebe, de facto, a ideia é que recebe as denúncias e direcione para os órgãos de investigação. Qual é o que constatamos? A Procuradoria-Geral da República tem uma área de combate à corrupção. Mas o cidadão angolano ainda tem medo e percebe-se que vai denunciar, porque o passado mostra que muitas vezes foi como denunciar, acabou saindo como arguído, não é? Por denúncia caluniosa. Então, se nós tivermos um canal que receba denúncias, que protege o denunciante e que, a partir daí, a ordem encaminha para as autoridades competentes, é evidente que haverá mais denúncias porque quem o faz está protegido. E é um modelo que se exige em vários países. Mas, como ordem, nós não temos dinheiro, não temos técnica para isto. É preciso que a Procuradoria-Geral da República, a própria investigação criminal, até os serviços de inteligência, cooperem nesta perspectiva, porque estamos, em nosso entender, em condições de auxiliar na captação das denúncias. Porque, a partir do momento que existirem denúncias a serem direcionadas e acompanhadas do ponto de vista institucional, do ponto de vista persuasivo, isso tem um valor muito forte. Muito forte. E como ordem, como classe, estamos sempre a dizer claramente, não é, que temos que banir os advogados corruptos. Porque temos consciência que, se conseguirmos estancar a corrupção na advocacia, porque temos alguns advogados que realmente estão nesta prática, temos muito bons advogados, mas infelizmente temos, como qualquer sociedade, esses advogados. Se conseguirmos fazer isto, a grande verdade é que o juiz dificilmente, ou será quase impossível, ser corrupto se não tiver conluio num advogado. Então, se nós advogados conseguimos ser também mais consistentes na denúncia de nossos colegas, porque muitas vezes o próprio advogado percebe, para este processo, aqui alguma coisa correu mal, este colega também fez aí alguma coisa anormal. Mas não denuncia. É corrompido como o advogado, para não avançar com não, a defesa? A questão não é o advogado ser corrompido, porque o advogado não decide. Pois. O problema da corrupção é, de facto, depois chegar a quem decide. Quem decide. E se existe, nós temos denúncias, não é, de juízes que indicam o advogado. Olha, trate com este advogado. E depois o honorário entra pelo advogado que distribui. Quer dizer, essas práticas, infelizmente, existem.
E não são só em Angola, mas cá o nosso contexto é preocupante. Nós estamos em Angola, devemos nos preocupar com isto. Agora, se tivermos esse canal de denúncia, vai permitir que se denuncie, quer magistrados, quer advogados, o necessário é que a impunidade não seja a regra nesses casos. Tem existido algumas situações, não é? Mas como classe temos de ter coragem de reconhecer. É evidente, nós somos 12 mil, temos alguns que realmente estão nesta prática. Esse número é suficiente para os 36 milhões? Não, eu acho que nós precisamos de muito mais advogados, mas mais do que a quantidade. Mais qualidade. Qualidade. E a qualidade não é só o tecnicismo, é a deontologia do advogado. Porque, como dizia, o advogado é de facto alguém que trabalha com a justiça. Tem que estar acima, não é? desses vícios sociais, não é? Porque senão acaba sendo de facto um elemento que, em vez de promover a justiça, acaba sendo um grande mensageiro da injustiça. E uma sociedade, quando a justiça falha, acaba tendo uma grande repercussão naquilo que se diz justiça privada. Depois há certo desconto fora dos tribunais. Nós temos muita corrupção a nível dos terrenos, dos imóveis. Quer dizer, esses processos acabam sendo bastante problemáticos nesta perspectiva, né? Então achamos que tem que existir um trabalho conjunto. Temos estado a tentar fazer a nossa parte, estamos abertos e vamos sempre pedir aos outros operadores de justiça que nos apoiem. Estamos aqui para apoiar e este é o caminho que achamos determinante para a mudança que se espera, porque a situação não é boa. Quando não é boa, a mudança é o único caminho. Bem, como questão final, ou questões finais, ou a sua consideração, era saber se neste papel que falou, portanto, da gestão dos tribunais, em que o juiz também gere, era preciso criar uma espécie de conselho de administração. Sim, do ponto de vista legal, sei que até o secretário, é preciso, nós defendemos que é preciso integrar nos tribunais gestores mesmo. Gestores. O juiz vai fazer o seu trabalho? Gestores mesmo, gestores, não só do ponto de vista modernização dos tribunais, com computadores e tudo isto, que tem sido, também é verdade se diga, tem-se feito alguma coisa. Nós temos tribunais de relação, foi inaugurado, por exemplo, no IS, nós temos visto que há melhorias em alguns tribunais do ponto de vista de computadores, tudo isso, mas ainda é insuficiente. Tem-se feito esforços, mas têm que ser multiplicados, não é? Mas todos esses melhoramentos do ponto de vista estrutural, de equipamentos, vão acabar dando resultado se o investimento no homem se concretizar. E o investimento no homem passa necessariamente por pessoas mais bem formadas, pessoas comprometidas realmente com a causa da justiça. Nós tivemos, por exemplo, um processo nos últimos anos de um descrédito permanente na praça pública, não é? Do Tribunal Supremo. Quer dizer, isto não ajuda na confiança do cidadão. Quer dizer, não é normal que o tribunal, que de facto é a última esperança, seja denegrido reiteradamente com casos, com situações e perante um silêncio do próprio Conselho Superior da Magistratura Judicial. Quer dizer, é necessário que a própria imagem do tribunal seja resgatada. É necessário que a nova liderança do Tribunal Supremo consiga, de facto, dar esse sinal à sociedade, não é? Que o Tribunal Supremo está aqui distanciado dos vícios da sociedade. Tem pessoas verticais, tem pessoas que estão cá para, em nome do povo e do direito, de facto, concretizarem a justiça, né? Que são realmente órgãos de soberania no singular. Que estão aí aquelas pessoas que o cidadão que está desesperado, né? Que está sendo injustiçado, vê naquele homem a solução dos seus problemas. Este descrédito que foi se instalando, é preciso que, de facto, exista um movimento inverso. E como ordem, mais uma vez afirmamos, estamos cá para ajudar nesta missão. Isso se consegue não com discursos, com atos concretos. Não é? E este é de facto...
Então, Dr. José Luís Domingos, muito obrigado por ter partilhado nesta primeira edição do ano da grande entrevista, partilhado aqui um pouco sobre a Ordem dos Advogados e, sobretudo, falar da justiça, aquela que temos, a que pretendemos, e fazer votos que, de facto, essa reforma venha a surgir e que todos tenham esse diálogo massivo a todos os níveis para que se possa ultrapassar os constrangimentos. Muito obrigado, João Pinto, e desejo aos angolanos todos, né, que de facto sejam agraciados com o Poder Judicial cada vez mais independente, mais eficiente, e que este ano 2026, de facto, a corrupção no Poder Judicial encontre um forte combate, não é? E tenho a certeza que se tivermos um Poder Judicial cada vez mais robusto, o país vai se tornar cada vez mais sólido, as instituições vão se tornar mais fortes, que este é o caminho. Nós não podemos continuar em Angola com homens mais fortes que as instituições. As instituições devem estar acima de qualquer homem que as dirige. Isso é possível se o direito estiver acima de todos. Obrigado. Muito obrigado, então. Caros telespectadores, foi mais uma edição da grande entrevista. E hoje tivemos o bastonário da Ordem dos Advogados de Angola. Para já, desejamos a continuação de uma noite agradável e até a próxima semana.